Bom dia. Aqui está bom dia, não sei se quando vocês estiverem assistindo estará, mas a todo caso, bom dia, ou seja, o que você estiver. Se trata hoje de falar da sexualidade humana, concretamente com ênfase, vamos dizer assim, no humana, né? Não é um problema biológico, nem um problema fisiológico, que é como a gente geralmente recebe esses temas, né? Se trata de falar das pessoas e do amor entre homem e mulher, né? Muito bem, só para termos uma abertura, estou lendo no momento um livro de um inglês, mais exatamente galês, chamado Jasper Fforde, com 2 Fs. Um autor muito divertido, muito tranquilo, tem uma obra de fantasia que corre numa outra linha temporal, vamos dizer assim, né? A personagem central é uma moça chamada Thursday Next, que naturalmente trabalha nos serviços secretos ingleses, etc. e tal. E em certa altura, ela o marido dela é assassinado, mais exatamente desaparece, né? E ela entra nas suas próprias memórias, né? E em certo momento começa a conversar com esse marido. E ele lhe diz: olha, não tente me obter de volta, não tente me recuperar, né? Porque eu estarei sempre aqui e os nossos bons momentos estarão sempre à sua disposição, né? E ela responde: mas eu não quero só os bons momentos, eu quero todos os momentos. Eu quero os momentos ruins, as brigas, aquele hábito irritante que se tinha de tentar sempre chegar até o próximo posto de gasolina e de ficar sem gasolina na estrada, a sua mania de meter o dedo no nariz, de soltar gases na cama. Mas, mais ainda, eu quero os momentos que ainda não aconteceram. Eu quero o futuro, o nosso futuro. Então, isso me parece uma das melhores descrições que já encontrei do que acontece com uma pessoa quando ela ama, né? Num certo sentido, em todas as formas de amor propriamente ditas, nós tocamos algo que está além da nossa situação concreta atual. Para usar palavras um pouco mais filosóficas, nós transcendemos a contingência, isto é, tocamos algo de eterno, de permanente, de sólido, de profundamente real, né? Apesar de que a nossa situação concreta aqui e agora está marcada pela limitação, pela transitoriedade, porque as coisas passam, pelo fato de que temos gripe, uma dor de cabeça, pelo fato, enfim, de que a vida real, né, é uma espécie de coisa friável, assim, que se desfaz entre as mãos. Então, o amor nos permite ir além disso, nos permite encontrar a verdadeira realidade, para dizer de alguma forma. E, como diz a Sagrada Escritura, né, fortis ut mors dilectio. O amor é forte como a morte. No amor propriamente dito, especialmente no amor entre homem e mulher, de certa forma tocamos a eternidade, transcendemos, superamos a morte. Muito bem, mas não é isso que as pessoas normalmente entendem quando falam de amor e, em geral, digamos assim, existe uma espécie de ideia de que amor é basicamente sexo, é basicamente, enfim, um problema biológico. De certa forma, mesmo que não saiba isso, mas muita gente aplica um provérbio francês que se atribui às vezes a Voltaire, às vezes a La Rochefoucauld, que diz: o amor é uma questão de epiderme, né? Amor é apenas uma coisa biológica, uma atração biológica que, uma vez satisfeita, deixa a pessoa e acabou, né? E isso
é o fruto, vamos dizer assim, não de uma valorização. Por outro lado, a nossa situação, a nossa sociedade tende a promover o amor como se fosse, e concretamente a sexualidade, tende a promovê-los como se fossem uma coisa importantíssima. Está presente em tudo, em toda a propaganda. Basta passar em qualquer filme, tem as cenas rituais de exercício da ação sexual. Enfim, né? Parece que estamos sendo banhados por uma enxurrada de sexualidade para todo lado. E isso não significa que a nossa sociedade tenha, enfim, como às vezes se diz, descoberto a sexualidade ou encontrado o valor superior da sexualidade. Pelo contrário, né? Nós sofremos aquilo que poderíamos chamar uma inflação da sexualidade. Assim como sofríamos uma inflação monetária até uma década atrás, mais ou menos, né? Assim, e uma inflação, numa inflação, aparentemente, as coisas, o dinheiro ganha valor, mas na vida real perde valor, né? Antes você precisava R$5, ou para ficarmos ainda numa coisa mais próxima, antes você precisava de R$1 para comprar um cafezinho, R$1, né? Agora você precisa de R$5 para tomar um cafezinho, né? Parece que a coisa valorizou. Na verdade, não valorizou, na verdade, perdeu o valor, né? O que acontece é que o resultado dessa inflação de sexualidade não é que as pessoas sejam mais felizes no exercício da sexualidade ou do amor do tipo sexual. O que acontece é que, em geral, as pessoas estão tristes, chateadas e têm uma certa sensação de que, enfim, estão mexendo com fazer o quê, né? Com algo que não tem um grande interesse, né? É obrigatório, mas, né, é só isso. Muito bem. Então, como aliás outro dia me dizia um rapaz, era uma aula falando do Chesterton, concretamente da ortodoxia, do livro Ortodoxia dele, e Chesterton tem algumas das páginas mais gloriosas que jamais foram escritas sobre o amor, né? E dizia esse rapaz, né, quando estou apaixonado, logo começo a pensar que mais uma vez estou fazendo o papel de idiota. Enfim, é o que muita gente sente. Existe até um provérbio popular, um pouco cínico, um pouco desencantado, com aquele realismo típico do povão, né, que diz: amor é aquilo que começa com um príncipe a beijar um anjo e termina com um careca a olhar para uma gorda, né? Isso me fez pensar por um momento. Então, tem o seu lado de verdade, evidentemente. Mas, se formos honestos, né, e isso só a convivência conjugal consegue mostrar em totalidade, em profundidade, por trás daquele careca continua a existir um príncipe. E por trás daquela gorda continua a existir um anjo, né? Essa gorda é mãe de 3, 4, 5, quantos filhos forem, né? Essa gorda passou noites em claro, sacrificou-se até o fim, cansada, se dedicou a esses filhos, né? Pelo amor de Deus, quer dizer, por trás da contingência, por trás, com perdão, da merdicidade do real, né? Por trás do pouco valor que a coisa aparentemente tem, né? Por trás disso continua a existir algo enorme, algo grandíssimo, algo que tem valor de eternidade. Muito bem. Então, diz outro dia no ponto de ônibus tinha um grafite que dizia:
De perto, ninguém é normal. E pareceu-me profundamente verdadeiro, né? Por quê? Porque é só quando realmente, em geral, são os ideólogos os que falam dos seres humanos em grandes categorias, né? Os operários, os burgueses, a classe média, né? Quer dizer, olham os seres humanos somente sob um determinado ponto de vista, né? E dentro desse ponto de vista parece que você tem grandes grupos de pessoas, né? Que são como dizem que nesses filmes por computador, né? As multidões são feitas repetindo personagenzinhos, né? Todos basicamente iguais. Então, a tendência dessas pessoas é olhar para o mundo como se fosse composto de um monte de grupinhos com um monte de pessoas iguais em cada um deles. Ao passo que se nenhum de nós tem isso, tem essa visão do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, dos colegas, pelo contrário, né? De perto a gente observa que as pessoas são profundamente diferentes e tem todo um modo diferente de ser, de funcionar, ideias diferentes, reações diferentes perante as coisas, né? Ora, por isso, quer dizer, essa de certa forma é a importância do amor. Dizem que o amor é cego, né? Eu diria que é exatamente o contrário. O amor é aquilo que torna a pessoa capaz de enxergar o valor transcendente que tem cada ser humano. E é a única coisa que permite fazer isso. Sim, se o amor for vivido de maneira egoísta, olhando apenas para aquilo que os outros nos podem dar, sem sombra de dúvida, cega, né? E acabam se decepcionando e até se tornando muitas vezes de um cinismo avassalador. Mas quando uma pessoa realmente está levada ou se deixa levar pelo impulso que é próprio do amor, essa pessoa descobre os outros. O amor é o que nos permite descobrir as outras pessoas. Muito bem. E quando se descobre com aquilo que torna cada pessoa aquilo que ela é, ou seja, se descobre a sua individualidade, se descobre a sua personalidade, nesse momento, né, e começamos a amá-la, por sua vez. Portanto, o amor é retroalimentador. Só é possível amar pessoas concretas. Amar a humanidade é sempre uma falsidade, uma abstração, né? Só amamos algo que percebemos, é maior do que tudo que já descobrimos, tudo que já vislumbramos, tudo que já entrevimos nela, né? E é verdade que esse impulso, digamos, é toda uma espécie de viagem de descoberta, né? Que é preciso insistir nele, aprofundar nele, voltar, trabalhar, né? Para que se consiga desvelar, para que se consiga eliminar essa espécie de neblina de defeitos e de limitação que cobre aquilo que há em cada pessoa, né? Mas se não mantém esse esforço permanente e sustentado por amar os outros, ficaremos apenas com a neblina e com a limitação. Ficaremos apenas com a careca do careca e com a gordura da gorda, né? Quando há muito mais para ser descoberto em cada um deles. Muito bem, vamos só situar-nos agora rapidamente. Em primeiro lugar, como é que tem sido feito, como é que tem sido administrado esse impulso espontâneo do ser humano, que é o amor, e estou usando aqui a palavra sempre no sentido do amor entre os sexos, né? Entre homem e mulher. Basicamente, esse é um impulso primário, um impulso que é, ao mesmo tempo, corporal e espiritual, né? Isso é uma coisa que talvez depois seja necessário aprofundar um pouquinho mais.
Mas, à primeira vista, é isso. É uma inclinação, uma tendência de todo o nosso ser que nos leva a procurar, portanto, a realizar ações de um determinado tipo e numa determinada direção. Por outro lado, isto exige uma administração. Para que isso funcione bem, num animal, esse impulso, digamos, é aquilo que rege o comportamento propriamente dito, né? E para um animal isso basta. Como nós estamos numa situação vital completamente diferente, né? E como para nós, os 5 minutos próximos que são necessários para a satisfação do impulso ou do desejo, né? Não são tudo o que a gente quer das coisas. E precisa entrar em jogo um outro elemento, que não é o impulso, mas é o conhecimento. É preciso reger ou administrar racionalmente os impulsos. Quase sempre se pode observar, e quero, no caso, que você, mais do que uma série de obras filosóficas, você se baseie na sua experiência pessoal, na observação que você tem em si mesmo, né, da administração dos seus sentimentos e dos seus impulsos, dos seus desejos, das suas decepções e das suas tristezas. Quero que se pense, de certa forma, olhando para dentro de si. Muito bem. Quase tudo aquilo que nos contraria são impulsos desencontrados, são choques entre desejos que temos, né? Eu queria que a minha namorada fosse perfeita, não queria que ela fosse chata, não queria que ela fosse lamurienta, não queria que ela ficasse o tempo todo se queixando, não queria que ela ficasse me corrigindo o tempo todo, né? E a moça, evidentemente, vai pensar, puxa, né, eu gosto muito do meu namorado, mas ele é um brucutu, né? É uma espécie de ser das cavernas, primitivo, que é absolutamente incapaz de compreender as coisas mais elementares, óbvias do relacionamento humano, né? Nem sequer me traz flores, não, né? É uma besta, né? Muito bem, e as duas coisas são verdadeiras. O que permite, então, em todo amor, olhamos algo que é bom e, ao mesmo tempo, como este algo seria melhor, né? Essa capacidade de conduzir-nos do que é para o que deveríamos ser é sempre o papel da razão, né? É a razão que faz essa administração e a predisposição dos elementos dados inicialmente para que elas funcionem bem. E no caso propriamente dos sentimentos, dos afetos, das tendências humanas, aquilo que se chama a administração racional, né, é em geral codificada ou resumida na ética. A ética é a melhor maneira de lidarmos com os nossos, com aquilo que nós sentimos, com as nossas tendências, com aquelas coisas que amamos e de que gostamos, né? E para que elas de fato consigam produzir os seus frutos mais perfeitamente. Muito bem. Agora, digamos, nesse tema, qualquer pessoa vai tender a dizer, bom, mas a ética, como já foi demonstrado, é mutável, é relativa, varia de acordo com as épocas históricas e de acordo com os povos, a situação geográfica, né? Ética não é uma boa orientação, porque é uma orientação que depende sempre de uma coisa tão limitada e contingente como cada pessoa, né? A ética, em última análise, é uma função social. Isso é a mania, digamos, mais recente, né?
É função daquilo que uma sociedade quer, e uma sociedade é um monte de gente que tem preconceitos, ideias, limitações e vai achar uma coisa tal, né? Então, a resposta a isso me parece é sim e não. Claro que há elementos, claro que o modo, vamos chamar assim, o modo de administrar melhor os nossos afetos e as nossas inclinações, né, tem que ser descoberto por tentativa e erro. E, portanto, é extremamente razoável que nem todos os povos tenham conseguido fazer a mesma experiência de maneiras diversas. Portanto, existem, concretamente nesse tema do amor, mais do que uma total divergência de costumes, de usos e costumes, né, algumas coisas que, dentro de uma superfície variável, tendem a permanecer constantes. Talvez a coisa mais importante de todas, encontrada tanto em povos de tecnologia nível Idade da Pedra, né, tanto povos que antigamente se chamavam primitivos, quanto em situações, em civilizações extremamente desenvolvidas, chinesa, japonesa, ocidental e tal, e que é uma coisa permanente, é a situação mais desejável para o encaminhamento do amor entre homem e mulher é o casamento. A gente pensa, daqui a pouco veremos por causa de que pensadores, por causa de que ideólogos, né? A gente tende a pensar que não, hoje em dia já não há mais necessidade disso. Hoje em dia já é possível encontrar suficiente satisfação sexual graças a uma pílula, aos meios que previnem doenças sexualmente transmissíveis, etc. e tal, né? E mesmo assim, e mesmo apesar de 200 anos de massacrante propaganda ideológica, as pessoas continuam querendo casar. Continua sempre, do fundo, a pergunta dos Beatles: Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Você continuará a me amar, você continuará a me alimentar quando eu tiver 64 anos? Né? Muito, apesar de tudo, e apesar da inflação da sexualidade, né, as pessoas continuam percebendo que a única maneira de remediar, em última análise, a solidão humana é a capacidade de transformar o impulso amoroso em algo permanente que vale até o final da vida. E esse é o caminho. Então, todas as civilizações, dá para dizê-lo com toda a tranquilidade, e colocam como núcleo da administração do desejo sexual, da sexualidade, e o casamento, como a melhor maneira, a maneira desejável e que é preciso atingir. Todas elas reconhecem que isso é difícil, porque, claro, os defeitos, as limitações e a contingência externa das pessoas é um problema, né? Sem sombra de dúvida. Por isso, algumas admitem a possibilidade do divórcio, outras, digamos, mas nenhuma diz isso, essa é a melhor maneira, né? A melhor maneira é o casamento temporário, é o por algum tempo. Não, todas percebem que há essa pretensão de eternidade no amor e que não consegui-lo é um fracasso. Divórcio sempre é entendido como uma desistência. Fazer o quê? Né? Infelizmente, o lado ruim do ser humano, a mediocridade do ser humano é maior do que as grandes coisas que eu queria descobrir, né? Então, mesmo nas civilizações que admitem o divórcio, ele é entendido e suportado como um fracasso e não como aquilo que se queria. E isso é, de certa forma, também o normal, porque é a pergunta que toda namorada faz para o seu namorado, em qualquer circunstância. Você me ama só a mim para sempre? Né? A pessoa quer
exclusividade, quer permanência. Né? Muito bem. Então, o divórcio pode ser tolerado ou não. Poligamia, poliandria existem, mas tendem a ser situações passageiras ou históricas. Mesmo no Islã, por exemplo, que é o caso mais conhecido nosso, né? Em que qualquer homem poderia ter até 4 mulheres, rarissimamente. E, primeiro se exerce esse privilégio, até porque sustentar uma dá agora 4, né? Começa a ser problemático. Além disso, rarissimamente também são uma de cada vez. Por isso o Naipaul, Prêmio Nobel de Literatura de alguns anos atrás, foi a Indonésia, que é talvez o maior país muçulmano do mundo, e comenta que nenhum deles, mesmo que nenhum dos homens que conhecia, nenhuma das famílias que conhecia, nenhum homem tinha 2 mulheres ou 3 ao mesmo tempo. Né? Até porque seria, né, 2 mulheres brigando já é difícil, imagina, né, ter isso permanentemente em casa. Desculpando um pouco de cinismo. Mas o que acontecia é que quando o marido atingia os 40 anos, entrava na crise dos 40, dizem que crise dos 40 é quando o cara troca a mulher de 40 por 2 de 20. Então, de fato, nem sequer trocavam por 2 de 20, trocavam por uma de 20. E quando essa atingia os 40, ainda tinha uma terceira tentativa. E o resultado, dizia o Naipaul, é uma sociedade de órfãos. Uma sociedade de pessoas que não conhecem o seu pai. E isso, quer dizer, claro, não é uma situação desejável para nenhum tipo de sociedade. Em terceiro lugar, existem uma variação, esse é provavelmente o único ponto que há uma variação notável entre as sociedades, é quanto a se aceitarem ou não as relações sexuais antes do casamento. Né? Essa é provavelmente o ponto em que há realmente variação na moral sexual. E há também nessa matéria, digamos, tendências. Em geral, Freud dizia que uma sociedade é esquizofrênica e a outra é paranoica. Também nessas sociedades existe uma época, em geral, né, em que os costumes são abertos, desbragados, vale tudo, vamos dizer assim, né, que quando muitas pessoas já sofreram com esse estado de coisas, né, começam a se perguntar se realmente essa é a melhor maneira. E aí arrependem-se pelas besteiras que fizeram na juventude, né, e tentam fazer com que os filhos não incidam nas mesmas. Né, e aí, em geral, conseguem atingir o estado oposto. Então, há uma alternância de gerações observável e que claramente é mais observável na civilização cristã, porque nós temos história, nós temos todo um esforço de entender aquilo que aconteceu. Então, nós temos um registro disso. Né? E há uma forte tendência a que uma época de costumes livres, em que as relações sexuais pré-casamento são plenamente aceitas e até fomentadas, né? Se seguem épocas que são puritanas, isto é, épocas em que nem se pode tocar no tema da sexualidade. Nós estamos mais ou menos numa época de transição. Né? Tivemos na época, no final do século XIX para o começo do século XX, uma época puritana, provavelmente uma das mais rígidas de toda a história, devido por um lado, no âmbito protestante, às tendências puritanas, ao puritanismo que condena tudo que é relativo ao corpo. E dentro do âmbito católico, ao jansenismo,
também uma heresia de tipo rigorista. Isso, no começo do século XX, já estava completamente fossilizado e podre, essa atitude. Ou seja, praticamente todo mundo tinha, isso se pode facilmente observar nos autores vitorianos de final do século XIX, começo do XX. Né? Já havia todo não correspondia à realidade dos costumes. Né? E a isso se seguiu uma época de abertura total, que agora, né, também começa, por sua vez, a produzir os seus efeitos, isto é, a quantidade de mães solteiras, a quantidade de pessoas que percebem que, né, isso não funciona muito bem, a quantidade de pessoas que sofreram, que foram abandonadas, de casamentos que se desfazem, etc., começa a ser a produzir a reviravolta. O ideal seria, naturalmente, que não voltássemos a cair numa nova época de puritanismo, e sim que conseguíssemos uma coisa realmente sensata e bem administrada que é de outra forma. Né? Último ponto nessa mania sobre o modo como se tendem a organizar as coisas. Né? Quase todas as sociedades também aceitam a virgindade e o celibato como algo admirável, evidentemente, não para todo mundo, né? Evidentemente, por razões as mais óbvias possíveis, né? Se todo mundo vivesse o celibato, não haveria, em uma geração, se extinguiria a humanidade, seria uma bobagem. Mas, para algumas pessoas, especialmente para aquelas pessoas que aspiram ou a uma união mais profunda com Deus. E isso eu estou falando também de pagãos totais, de tribos animistas do Pacífico Sul, por exemplo, né? Ou dos romanos, para quem havia todo o panteão grego. Né? Para todos eles, virgindade e celibato eram algo totalmente aceitável e altamente recomendável para algumas pessoas, embora não para o conjunto da sociedade. Muito bem, e dentro desse tema, a necessidade de períodos de abstinência. Então, concretamente, por exemplo, para soldados, para pessoas que se preparavam para a guerra, para pessoas que iam ser políticos ou se preparavam para a política e que precisavam de ganhar uma maior capacidade de controle sobre si próprios, né? Que precisavam ter-se mais na mão. Muito bem, e de onde vêm as ideias atuais, concretamente? Poderíamos dizer, em primeiro lugar, o pré-vitoriano e pré-jansenista, a toda a tendência romântica, e que, de certa forma, fomentou a reação puritana. E o romantismo teve duas tendências importantíssimas. A primeira, a de transformar o amor, e concretamente esse amor de natureza sexual, entre homem e mulher, a erigi-lo no grande ponto, na grande meta da vida, mas sempre interpretado numa clave afetiva. Ou seja, é onde a pessoa se sente bem, e felicidade é sentir-se bem. Então, o romantismo exaltou a ponto de torná-lo uma pseudo-religião, né? Todo esse tema do amor. E, naturalmente, os sofrimentos são os piores de todos. Sofrimentos amorosos, toda a poesia romântica está cheia daquilo que poderíamos chamar dor de corno, né? Ou seja, a questão de que, né, ela não me ama, ela não me entende, ela não me quer, ela me abandonou, etc. Como aliás, continua nas canções populares, né? E aqui no Brasil, de uma maneira... Muito bem. Segunda fase, e claro, uma exaltação desse tipo se torna ridícula depois de algum tempo, né?
Não dá para viver de transportes. Não. Naturalmente, se produzia a reação e a reação foi dizer: sabe de uma coisa? Amor não é mais nada do que sexo. Instinto. Problema biológico. E, como você não é capaz de mais do que o meramente biológico, né? Ou seja, é um instinto típico dos animais, você mesmo não é um animal. Não é mais do que um animal. Você é um mísero animal. Interessante, isso é Freud, né? Freud diz, não tanto, diz muita coisa sensata, evidentemente, e identifica a causa na época dele, como ele está no final de uma época puritana, é razoável, né? Identifica a causa das neuroses e dos problemas histerias, como ele chamava, a causa das disfunções amorosas numa repressão da satisfação do desejo sexual. Só que o que está por trás disso é, primeiro, né, a única coisa que você tem é um desejo instintivo. Portanto, né, você não tem razão para administrar isso. Isso é algo que te empurra e você tem que ir se você quer ser feliz. Senão, você vai ser necessariamente infeliz e doente. Acontece que está chamando as pessoas de animais, pura e simplesmente. Não é à toa, né, de que, mais ou menos na época que o Freud, um pouquinho anterior talvez, exatamente no mesmo âmbito cultural, né, no Império Austro-Húngaro, mais concretamente na República Tcheca atual, né, um outro autor, um escritor, um literato, e também como Freud era um judeu sem fé, que é o Kafka, né, descreve a transformação do ser humano numa barata. De certa forma, Freud parte desse princípio. Você é uma barata e, portanto, tem as mesmas forças motrizes, as mesmas motivações que uma barata. Algo adicional que ele acrescenta é dizer, então, uma barata se move só por prazer, a finalidade de toda a vida é pura e simplesmente hedonista, é puro prazer, não existe mais nada além disso. E a segunda consequência é a redução de toda a capacidade de amor, de todo o amor, à mera dimensão biológica. Né? Portanto, há um sentimento, há um ardor nas partes baixas, com perdão, né? E que, uma vez satisfeito, resolveu o problema do ser humano. Né? Ora, isso é cansativo, né? E sem sombra de dúvida, existem poucas visões que são mais nojentas. Né? Com perdão, eu sou um pouco mais do que uma barata. Né? Freud vai confluir com todo o movimento feminista, que em si mesmo não está tão preocupado com o tema da sexualidade. O feminismo, no início, estava preocupado com a ideia, e que, naturalmente, como sempre, correspondia a uma parte da verdade. Né? Estava preocupado com de certa forma, com as tendências racionalistas que vêm de antes. Os racionalistas, já tínhamos dito, tendem a olhar todos os seres humanos como algo igual, né? Assim como um matemático tende a reduzir tudo a números que são o que são e mais nada. Então, no caso do feminismo, a ideia era ser humano é ser humano, ponto. Não existem modalidades diferentes de ser humano. Portanto, homem e mulher são absolutamente iguais, são exatamente a mesma coisa. Portanto, tem que fazer as mesmas coisas, tem que ter os mesmos pensamentos, tem que ter os mesmos sentimentos, tem que funcionar da mesma maneira
e tem que ter absolutamente todos os mesmos direitos, né? Portanto, a especialização de papéis que toda a humanidade tinha feito, né? A separação, a mulher é sobretudo mãe, a mulher sobretudo é quem suporta uma família, a mulher é o que dá consistência a uma família, né? E o homem é basicamente o cara que vai caçar mamutes e vai ganhar o pão e vai, né, cuidar da, digamos assim, da administração externa. Isso aí se diz, não pode ser, né? Tem que ser igual para todo mundo. Naturalmente teve efeitos, como sempre, muito bons e muito ruins, né? Uma coisa ótima é que as mulheres têm muito mais atuação no campo do trabalho, né? E começam, graças a Deus, por um lado, a trazer a contribuição que só elas podem dar e, ao mesmo tempo, criam uma certa, vamos dizer assim, intimização das relações humanas, né? As pessoas começam a pensar duas vezes. Em geral, entre homens, as coisas funcionam mais ou menos no tapa e mais ou menos sem grande preocupação e sem grande preocupação com a outra pessoa. Isso, graças a Deus, está começando a mudar seriamente. Além das capacidades individuais, evidentemente, de que cada uma pode contribuir. Mas o problema maior quer dizer, que obrigou praticamente todas as mulheres a trabalhar. Então, tudo bem, conseguiram ser motoristas de ônibus, né? Agora, ou policiais, mas, enfim, não é necessariamente uma grande conquista isso. De certa forma, se poderia e valeria a pena o feminismo ter pensado nisso, que se preservavam as mulheres de determinados aspectos das coisas relacionadas à morte, à agressão, a profissões mais piores, digamos assim, com mais elementos inconvenientes, havia, sem dúvida, muitas vezes, um problema de relações de poder, um problema de relações de exploração, enfim, o que se queira. Mas havia também muitíssimo da preocupação de dizer, vamos preservá-las porque são melhores, então procuremos não expô-las a esse aspecto, aos lados mais duros da vida social, né? Concretamente, qualquer homem, é bom lembrar isso, né, teve uma mãe. E nessa mãe aprendeu o que é uma mulher e o valor infinito que tem uma mulher. O feminismo produziu, junto com o freudianismo e junto com o marxismo, toda uma tendência a apostar no ressentimento. Todos nós, evidentemente, guardamos alguns ressentimentos. Somos livres e, por outro lado, somos limitados ao mesmo tempo. Podemos fazer muitas coisas, mas não podemos fazer todas as coisas. A criança quer voar e geralmente se esborracha, e é muito bom para ela fazer essa experiência, desde que não seja do 10º andar. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, nós todos, né, esse foi a tendência principal do feminismo, foi apostar no ressentimento. Eu não sou como eles, no caso dos homens, que foi dirigido contra os homens. E, mais recentemente, na sua versão ideologia de gênero, eu não sou como elas, né? Ora, qualquer um de nós tem essa tendência ambivalente. Não existe o homem em bloco e a mulher em bloco, evidentemente. São duas modalidades de ser humano, mas com funcionamento diferente, mas que naturalmente compreende e é capaz de compreender e é capaz de admirar o que há de próprio no outro, né? O feminismo levou a que as pessoas pensassem mal de si próprias, como todo o marxismo, né?
insiste naquilo que você não é e naquilo que você não pode. Esses dias, por exemplo, vi uma revista e na capa a única frase: não é crime ser mulher. Quer dizer, confesso que esse negócio me chocou, porque me pareceu uma das maiores imbecilidades jamais ditas sobre a face da Terra. Quer dizer, como assim não é crime? Mas é uma glória, é uma coisa sensacional, ótima para todas as mulheres. Todas as mulheres deveriam sentir-se lisonjeadas por poderem ser mulheres. Quer dizer, a própria capacidade, como é possível alguém se sentir pior por ser mulher ou homem ou o que for, né? Em vez de se orgulhar disso. Quer dizer, por que cargas d'água olhar para, né, para isso como algo mau, em vez de olhar para uma riqueza, né? Incompreensível, é absolutamente estúpido, com perdão, né? Esse é um dos poucos temas que me deixam irritado. Muito bem. A confluência da tendência racionalista freudiana com a marxista deu-se em Marcuse, né? Herbert Marcuse, pensador alemão, fugido para os Estados Unidos na época da Segunda Guerra, e que é, de certa forma, o grande ideólogo do movimento hippie. E pega do Freud a ideia central de que a felicidade humana consiste em que a gente satisfaça os nossos prazeres, os nossos caprichos, os nossos gostinhos, né? Que os pequenos prazeres são o que resolve a felicidade humana como se fosse. E por sua vez, que se esses prazeres não podem ser satisfeitos sempre, a todo momento, de todas as formas, é porque existe uma conspiração social burguesa, opressora, que quer privar-nos da sua realização, né? E que, portanto, é um ato de revolta social, de revolução, de libertação, exercer a sexualidade, o ato sexual, em todas as circunstâncias, se possível, publicamente, etc. Claro, isso foi uma maravilha absoluta para todas as empresas, né, que disseram: aqui está o modo correto, a melhor maneira de atrair um monte de trouxas para comprar aquilo que eu tenho para vender, né? Claro, imediatamente, o marxismo marcusiano naturalmente fomentou todo o liberalismo americano para que apostasse, né, quer no cinema, quer na propaganda, quer no modo de vida hedonista e da plena satisfação de todos os caprichos a qualquer momento. E Foucault, por último, que levanta mais recentemente, é o pai da Gender Theory, né? E que depois, talvez o autor mais importante no momento é a Judith Butler, Mordoma, como diz o nome, né? O culpado é o mordomo. E em concreto, na linha médica, né? John Money, um médico de há uns anos atrás, década de 90, no John Hopkins Hospital, que é uma das instituições mais prestigiosas na área, né? Muito bem, segundo eles, você pega esse desejo de liberdade do ser humano, e esse desejo é que seria aquilo que forma propriamente a capacidade humana, ou a tendência sexual humana, né? Isso se baseia numa distinção feita por um psicanalista chamado Robert Stoller, e que dizia: é preciso distinguir sexo biológico de gênero. O gênero é o conjunto de comportamentos, sensações, pensamentos e fantasias que estão ligadas ao sexo e que ainda não têm conotações biológicas primárias, né?
Ou, como diria mais recentemente um autor inglês, o principal órgão sexual do ser humano está entre as orelhas, né? É o cérebro e não o baixo ventre. A isso é preciso, então, a teoria de gênero vai dizer, né? Você pode ser o que você quiser, né? Portanto, é extremamente atraente porque parece aumentar o âmbito de liberdade humana, né? Não estou mais preso com todo o ressentimento criado anteriormente, praticamente a promessa do paraíso. Não estou mais preso ao meu destino biológico, né? Posso ser o que for. Se eu me sentir mulher hoje, eu passarei a ser mulher, né? Ainda mais que temos os meios biológicos para fazer isso, cirurgias, hormônios, etc. e tal, né? E se eu me sentir homem, posso ser homem. Então, total e absoluta liberdade, mesmo no âmbito mais tradicional da limitação humana. Ora, isso, por sua vez, também cria dramas terríveis. Basta pensar, e aliás, o maior desserviço que isso tem prestado é justamente ao que se tem chamado a comunidade LGTB. Não é um assunto no qual queira entrar agora, mas logo o caso médico, o caso clínico em que isso se baseia, de um rapaz chamado David Reimer, canadense, de um par de gêmeos, né? São duas crianças nascidas e que, por uma questão de fimose, iam ser submetidas a uma operação pequenininhas, iam ser submetidas a uma operação de circuncisão. Então, o David no caso do David, a situação deu errado, o médico foi, né, desajeitado e, no fundo, praticamente decepou metade do órgão sexual dele. Então, ele foi levado ao John Money, médico do John Hopkins, que dizia, não tem problema, simplesmente completa a operação, transforma os órgãos sexuais dele de masculinos em femininos por cirurgia plástica e educa como menina, né? E pronto, estão resolvidos todos os problemas. Ele poderá ter uma vida plena e completa mesmo assim, né? E aí começou a trazer as duas crianças, iam a sessões regulares com ele, né? E ele ia publicando artigos sobre como o sistema estava funcionando maravilhosamente bem, como o destino biológico tinha sido tranquilamente superado, como a criança estava se ajustando perfeitamente bem, Sarah, né? Entre o nome, e tudo falso. O próprio menino foi submetido a sessões de educação sexual as mais práticas possíveis, né? E acabou desenvolvendo um desajuste que evoluiria mais tarde para esquizofrenia, né? Ou seja, ficou louco no sentido mais pleno. Aos 14 anos, né, odiava profundamente o médico, né, e pediu para fazer uma cirurgia de reversão, né? Ou seja, quis assumir o que se chamaria o seu sexo biológico, né? Porque nunca se tinha sentido menino, né? Sempre se tinha sentido homem. Casou-se aos 20 e poucos, mas muito difícil o casamento. O irmão dele, que foi coprotagonista nas sessões de educação sexual, o irmão dele se suicidou, né? E ele mesmo, aos 31 anos, não suportou mais e se suicidou, né? Então,
é um tema em concreto, quer dizer, essa é a única base propriamente dita, biológica, né, que o único caso que realmente foi estudado e acompanhado, né, e que reverteu nessa situação. Aliás, se quiserem, pode-se procurar consultar facilmente a Wikipédia para isso. O caso está descrito lá, né. Como um detalhe de ironia especial, não só o nome do médico era John Money, mas o jornalista que descobriu o caso e publicou, fez um escândalo todo ambitamente, chamava-se John Colapinto. Então, muito bem. Então, Gender Theory, até hoje, não tem nenhuma comprovação propriamente biológica ou psicológica, né? Pelo contrário, pode conduzir a casos a destruição da personalidade. O mínimo que se deveria fazer nessa matéria é aplicar com extremo cuidado quaisquer conclusões a que tenham chegado. Muito bem. Na próxima parte, né, entraremos propriamente já na análise do amor nas suas diversas dimensões e depois no modo de administrá-lo da maneira mais sensata. Muito obrigado.